Muito bem! Estamos aqui novamente para dissecar um álbum do metal. E hoje vamos falar de uma banda que talvez tenha sido uma das precursoras aí, né, do stoner metal. Aliás, se existisse esse termo quando eles lançaram o disco, já seriam chamados de stoner, né, ou quase isso. Muito influenciados por Black Sabbath, né, o The Obsessed, né, americano, começou sua carreira lá em 76 ainda como War Horse, né? Mas em 80 mudou para The Obsessed, né? E lançou em 94, né? Um ano antes de encerrar as atividades, esse álbum aqui, o The Church Within, né? Então, será que foi esse o motivo dos caras terem encerrado aí as atividades nos anos 90? Depois eles voltaram em 2011, 2016, né? Estão aí se mantendo naquele esquema, né, vamos lá, vamos ver o que tem aí pela frente, né? Então, o The Obsessed, né, para quem gosta de aquele som lento, arrastado, ou com aquela carinha de stoner, recomendo muito conhecer, se você não conhece, o The Obsessed, né? Tem várias bandas com esse nome, tem que tomar um certo cuidado para não se confundir. Aqui está então, né, a contracapa do álbum e as 13 faixas que compõem esse disco. Tá? Na formação aqui, a formação com o Eno, né, Scott Eno Enrich, né, guitarrista e vocalista, caráter sempre presente aí na banda. Né? Ele passou por várias outras bandas, inclusive o Spirit Caravan, né, que é também outro expoente aí do stoner, né, o Saint Vitus, né, do metal também, né, Lost Breeds e assim vai, né. Greg Rogers na bateria, né, que tocou no Godsnake, né, e o Guy Penas, né, que tocou aí no Acid King e Godsnake também, né. Então vamos ver aqui, ó. Essas são algumas das versões, né, do disco do The Obsessed. A minha versão é da Hellhound Records, né? Mas ele saiu um monte de versões, são mais de 30 versões diferentes, incluindo o LP e cassete. Aqui a gente tem então a foto do trio aí do disco, né? É difícil até ver quem que assumiu os vocais. Acredito que seja o próprio Wino, mas todo mundo aqui, né, assumindo vocais, né? Uma foto bem esquisita, né? Essa foto do batera sempre me deixou meio esquisita assim. Eu achei sempre muito esquisita essa foto. Aqui uma coisa curiosa sobre o encarte, né? O encarte é aquele dobrável, né, que vira uma peça só. Então você vê aí a capa, os caras, não sei o que, e do outro lado as letras, né, do álbum, aqui o detalhe, né, dos membros. E aqui como é o encarte com as letras, né, é difícil de acompanhar, né, mas ele se desdobra, vira quase um pôster. E aí vamos falar então, né, vamos agora desmembrar aqui, né, música por música desse álbum. To Protect and to Serve, bem legal mesmo, já inaugurado assim, para quem gosta de Manila Roads, né, vai achar bem similar aos vocais, e é uma faixa bem cativante, assim, aquele peso, aquelas guitarras pesadas e arrastadas, né, é uma ótima faixa, então você já começa, se você curte esse estilo, essa aqui já está aí para mostrar para que veio, né. Field of Hours é mais calma, ela flui mais lentamente, um pouco mais pacata, ela vai num ritmo mais calmo e sem tanto peso. Ela é uma faixa mais suave, assim, né? Até a própria interpretação vocal ela vai mais na manha, né? Sem exageros, né? Aí vamos para Streamlined, né? Aqui já é um hard anos 70, lembra bastante aquele hardão pesado dos anos 70, tá? Também é uma boa faixa, né, para quem gosta daquelas bandas de hard rock dos anos 70 com vocais mais secos, vai gostar dessa música, tá? Em Blind Lightning a gente volta pro Stoner, né, pro Doom, ou por aquela coisa arrastada, lenta, pesada, né? Uma coisa curiosa é que as músicas, via de regra, não tem refrão, né? O cara só vai cantando, 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 cantando e cantando, né? Uma ou outra só a gente vai encontrar um refrão, que é o caso da próxima, né? Next Brigade, né? Também é bem anos 70, só que essa tem refrão, né?
Aqui talvez você vai encontrar algumas referências que o Voivode tenha usado, né, naqueles discos mais alternativões assim do Voivode, né, dos anos 2000 para frente. Talvez seja uma referência aí que eles tenham usado, ou não, né, mas me lembrou algumas coisas nas construções que o Voivode fez. Esse álbum é bem anterior, é claro, né? Embora o Voivode tenha também começado lá atrás, né? Nos anos 80, mas enfim, né? Essa Next Brigade é uma faixa para você prestar atenção também. Seguindo aqui o álbum, temos a Worlds Apart. Essa é esquisitinha porque ela é meio hardcore no começo, né? O Fuck This World é uma coisa curiosa, né? O cara já vai detonando com hardcore, depois ela volta, fica aquele meio hardão e volta de novo pro hardcore no final, né? É uma faixa que destoa do resto do disco, né? Ela meio que assusta e ela é curta também, né? Bem curtinha. A próxima, Skybone, é outro hardão lá dos anos 70, lenta. E aqui você já começa a achar mais coisas meio parecidas. Você fala assim, nossa, mas acho que eu já escutei essa música, né? Começa a ficar meio repetitivo, parece ser a mesma coisa que está sendo regravada com uma letra diferente. Aqui já começa, pelo menos pra mim, começou a ficar meio repetitivo, né? Street Side, essa aqui talvez seja a melhor do disco, né? Tem uns efeitos de guitarra bem legal, as guitarras estão bem destacadas, né? Talvez seja a melhor música do disco, uma das mais interessantes para a gente prestar atenção dentro do ritmo que eles estão já seguindo aí, né, desde o começo. Vamos para Climate of Despair, mais do mesmo, né? Aquele som viajante. Aliás, se você tocar aí no CD, vai parecer que está escutando a mesma música durante uns 40 minutos, com exceção de um ponto ou outro, né? Ele vai viajar longamente, né? Morning, as guitarras têm uma pegada um pouquinho diferente, né? É interessante, né? Ok. E aí para finalizar, né? A gente tem mais uma faixa bem legal aqui, a Touch of Everything, né? Ela segue a mesma pegada das outras, só que ela é um pouco mais empolgante, assim, achei a energia dela mais intensa, né? Poderia ser melhor com a produção? Poderia. Mas é também uma ótima faixa, tá aí entre os destaques do álbum, né? Acho que fica ali para se escutar novamente, para você querer dar uma reavaliada nela, né? Decimation, mais do mesmo, né? Não vou me tornar repetitivo aqui, tudo igual. E Living Rain é a mesma coisa, instrumental, só que parece que eles assim, ficaram sem letra para colocar. Então eu falo assim, não tem letra para escrever aqui, vamos tocar aqui, vamos deixar ela sem letra, mas é o mesmo padrão de música, a mesma sequência, só que instrumental, tá? Então aí está, né, a minha opinião, minha passagem aqui por todas as faixas desse e na minha avaliação, né, vamos ver o que restou aqui. A arte eu achei pobre, né? Uma capa interessante, uma capa daquelas psicodélicas mesmo, mas não, putz, sei lá, podia ser melhor, né? Para ser mais atrativa para o álbum. O encarte diferentão, não é diferentão, naquela época, nos anos 90, era comum ter esse encarte dobrável, né? Os músicos, ok, acima da média, mas nada assim excepcional. A produção um pouco abaixo, né? Talvez seja proposital esse tipo de produção, né? Bem seca mesmo. E as composições também, né? Muito repetitivas, muitas coisas parecidas, com ali 3 faixas que chamam um pouco mais atenção, mas nada assim, né? Fantástico, magnífico. 3 faixas boas, né? Interessantes, que vão chamar sua atenção. Com isso, ficamos com 6,3, um álbum mediano, né? Uma banda bem cult, né? Uma banda cultuada aí no meio stoner, doom, né? Uma banda muito respeitada, mas acho que ela tem mais fãs da galera dos anos 70, do hardão dos 70, do que da galera do metal propriamente dito, tá? De qualquer maneira, você tem que escutar para tirar a sua própria opinião, né, sobre o que você acha desse álbum do Obsessed, tá? Então vamos discutir ele aqui, né? Põe aí sua opinião, o que você acha. Essa aqui é uma banda um pouco mais conhecida, né? Eu exagerei, a nota ficou baixa, tinha que ser mais, né? Os músicos são melhores. Qual é a sua opinião aí sobre este álbum, tá bom? Fico aguardando aí pra gente poder discutir o disco. Vamos lá, até a
próxima!